quarta entrevista do canal, estamos trazendo esse grande amigo Gilberto Santana do Matéria Prima. Pois é, Gilberto está aqui para contar a história do Matéria Prima, as entrevistas que ele fez, um bocado de gente do metal, um bocado de gente famosa, um bocado de gente polêmica, né? Solta a vinheta! Para falar com o nosso grande brother Gilberto, uma capunga, mas pra ele não, Gilberto não bebe não, velho? Bebo não, eu sou roqueiro fuleiro, meu negócio é água. Seu negócio pelo menos tem um copinho personalizado aqui da capunga. Não uma pinga capunga não aqui. Olha aí, uma vodka, né? Um negócio aí, quem sabe, né? Capunga, cerveja, Pilsen Praia. Mais um vídeo apoiado pela Capunga. Valeu, abraço aí aos amigos da Capunga. Pois é, vamos pro começo de tudo. Gilberto, por que você criou Matéria Prima e como é que foi esse processo de uma maneira geral, sintética, digamos assim? Na verdade, o Matéria Prima, ele começou por um momento da minha vida muito difícil. Dia 27 de agosto de 2013, eu estava sozinho num apartamento em Boa Viagem, após um acontecimento muito forte na minha vida, no qual eu me vi afastado por questões pessoais dos meus filhos, e aí eu pensei em praticar o suicídio. E eu tava com a arma no qual eu ia fazer esse ato fatídico aí, né? E quando eu a peguei para poder dar fim à minha vida, no qual eu me arrependo, e graças a Deus eu tô aqui com meus amigos falando sobre isso. Eu esbarrei num CD do Iron Maiden que tinha o Aces High. E eu me lembrei justamente que o início da música, o Churchill fala que lutariam nas colinas, nos mares, em todos os lugares, né? Até o e fim, principalmente, né? Que não desistiriam nunca. Então eu pensei, com quase 40 anos na época, já tinha feito tanta coisa na vida, e principalmente os meus mares, o céu, ou seja, tudo que eu tinha eram meus filhos, e eu estava para praticar um ato covarde que seria tirar minha vida, que nada justifica, eu acho, na verdade. Então eu não, obviamente, como eu estou aqui, Está aqui contando a história. eu não o pratiquei. E em homenagem a isso, eu fiz justamente essa tatuagem aqui, que é do Aces High. E 3 aviões nas minhas costas com o nome dos meus filhos, para fazer referência a esse dia 27 de agosto. E daí nasceu o Matéria Prima, porque de alguma forma a música e quem a faz me salvou, né? A gente pode dizer que o Iron Maiden salvou sua vida, né? De certa forma, O rock and roll salvou. de certa forma, Rock and roll e o Iron Maiden. de certa forma, sim. Então, para não me alongar muito na história, eu tive a ideia de criar um canal e uma revista eletrônica, vamos dizer assim, que é o Matéria Prima, dentro do Facebook, no qual eu pudesse entrevistar músicos e a sua arte, né? Foi interessante meu amigo Rafa citar que eu tinha entrevistado os grandes nomes, mas na verdade o Matéria Prima, ele tem um conceito de que todos os músicos são importantes. Então você vai ver lá um taxista que ele toca AC/DC, como você vai ver Robertinho do Recife, o baixista do Hammerfall, enfim, Yamando Costa. Fala um pouco aí das pessoas que você já entrevistou, assim. Quem te chamou mais atenção, famoso ou não, assim? Quem tu lembra de uma entrevista marcante? Eu acho que a entrevista mais marcante que eu já fiz foi com o Bira, o baixista do Jô Soares, que todo mundo que lembra dele remete à risada dele, né? E ele, qualquer coisa lá no programa do Jô, ele dava aquela gargalhada do nada que vazava lá no áudio, né? Pois é. E essa entrevista me marcou porque, na verdade, no minuto 22:41, ainda me lembro. Pô, no primeiro minuto. Ele começa a chorar. Bira, na verdade, ele tem depressão há 40 e poucos anos. Nossa! E aquelas risadas que ele dava lá na Globo não eram tão espontâneas quanto a gente imaginava. Então essa é uma entrevista que realmente me marcou. Mas tu pode dizer por que chegou nisso, ou é melhor as pessoas irem lá para assistir?
Acho que é melhor as pessoas irem assistir, né? É melhor. Pessoas... Mas não pula pro minuto 22, não. Assiste a entrevista inteira, né? Assiste a entrevista inteira. Mas além do Bira, você entrevistou, acho que Rafael Bittencourt, você entrevistou Edu Falaschi, o baixista do Hammerfall. Você já me entrevistou quando eu tocava numa banda cover do Iron Maiden. E eu editei, viu? É? E eu editei o vídeo. Na verdade, Yuri acho que foi o primeiro cara que eu comentei sobre essa questão do matéria-prima na época. É verdade. Após um ensaio que Yuri fazia numa banda que ele tocava, ele lá tomando uma que não era capunga ainda. Não era capunga ainda. Eu comentei com ele sobre esse projeto. E assim, outra coisa que talvez seja interessante no projeto, já que ele citou aí o Rafael Bittencourt, é que eu sempre fiz questão de valorizar todo e qualquer músico que tomasse a sua arte com seriedade. Uhum. Então eu não me concentro muito em que as conversas, eu nem chamo de entrevista na verdade, porque aqui eu vou falar muito com os meninos, mas lá eu falo quase nada. Tem entrevista minha lá de 1 hora com o Robertinho do Recife, por exemplo, que eu fiz 6 perguntas para ele e ele ficou divagando, divagando sobre o assunto e trouxe informações assim que vão ficar para a história, né? Tanto é que, infelizmente, alguns músicos que eu já entrevistei, eles já faleceram, né? Ou estão em idade bem avançada, embora a gente pode morrer até antes deles, mas independente da idade. O Hermeto Pascoal, que já é um senhor de idade, de muita idade. Ele tá lá. Então, assim, matéria-prima é esse caldeirão. Mas aí eu vou fazer só mais um adendo. A única coisa que vocês não vão encontrar lá é funk carioca, qualquer derivado da palavra universitário e brega de novinha, tá certo? Isso eu garanto que saiu, vocês fiquem tranquilos. E a parada com o Supla, velho? Como é que teve uma treta com o Supla? Como é que foi? Eu sei que teve um negócio aí com o Supla, né? Na verdade, eu entendo que as pessoas que são convidadas para uma entrevista, né? E principalmente essas que de repente têm um destaque nacional ou internacional maior, como qualquer pessoa, ela tem o direito de dizer não, obviamente. Normalmente... Ninguém é obrigado a nada. Esse pessoal tem uma assessoria que verifica, né? Vocês têm o canal de vocês e vocês estão rumando para isso. O pessoal tem uma assessoria que vê, né, a seriedade do projeto que você está fazendo exatamente, porque afinal de contas você vai usar o nome de outrem, né, em causa própria, de certa forma, na visão deles, depois é que eles entendem que é uma causa mais ampla. Mas aí foi que houve. Eu fiz a entrevista com o Edu Ardanui, e Ardanui, na entrevista dele, vamos dizer, nos backstage da entrevista, ele comentou, cara, entrevista supla, porque ele era muito amigo de Kurt Cobain, né, Kurt Love, enfim, e ele tem muita coisa pra falar, né? Uma história pra contar, né? Porque na minha opinião, embora eu vou dizer o detalhezinho da coisa com Supla, Supla não é nenhum expoente aí de música no Brasil, né? Mas foi o seguinte, ele me deu o telefone de Supla, a gente combinou a entrevista, né? Tava tudo certo, o Supla foi muito amigável comigo, admito. E aí que foi que houve? Na segunda-feira eu anunciei a entrevista, já pré-programado com ele. Na quinta-feira nós gravaríamos. E aí quando eu botei lá que quinta-feira no Materioné, no YouTube, Supla, coisa e tal, ele viu, né? E aí ele pegou e escreveu lá no meu Facebook, mano, tais de algum telefone? Aí quando ele escreveu isso, eu já senti que a capunga ia entrar com força, né? Aí eu digo, tô no meu escritório, dei o telefone pra ele, e aí ele ligou, ele disse, é o Supla, Gilberto, tudo bom? Eu fiz, tudo bom, querido. Ele fez, cara, é o seguinte, eu vi lá que você anunciou a minha entrevista, você não me pressiona não, porque eu sou meio de lua, entendeu? Eu só gravo alguma coisa, eu faço alguma coisa quando eu quiser. E pra falar a verdade, eu tenho mais de 40 anos e eu não sou mais obrigado a fazer nada. Então, assim, você aguarda eu decidir. Aí, obviamente, eu fui pela tática da... Eu mandava tomar no cu. Não, mandava tomar no cu. Lá no íntimo, mas muito no íntimo. Mas aí eu disse a ele, eu disse assim... Não, Supla, tudo bem. Eu só queria lembrá-lo que a gente tinha marcado isso para essa quinta agora e é uma ordem natural das coisas você anunciar previamente para o público acompanhar.
Mas a gente faz o seguinte, quando você quiser, você me liga. Aí, obviamente, eu nunca liguei pra ele nunca ligou pra mim e essa coisa nunca aconteceu. Mas eu tenho esse áudio, vou achar em algum momento lá nos meus arquivos e aí eu coloco essa prova aqui não. Entendeu? Mas levei um belo de um pé na bunda de supla. Não, mas dizer não é problema. Não, claro. O negócio é a maneira que você diz. Velho, hoje eu tô indisposto, tô cansado, tô com sono. Lógico. Todo mundo é ser humano, mas você precisa dizer, não, mas é porque eu sou de lua. Pera aí. Só dizer, ó, velho, bicho, desculpa, eu tô cansado. Eu tô com dor de cabeça. Tantas formas mais elegantes, né? Mas enfim, tu já conversasse com o André Esquissa, com Rafael Bittencourt, que ele falou, Eduardo Anui, o pessoal do Racho de Porão também, né? Hoje em dia são 900 entrevistas entre áudio e texto, porque tem algumas que na verdade não estão no YouTube. Elas foram feitas em áudio e por telefone, então no SoundCloud. Acho que é SoundCloud. E o outro que na verdade não foi uma treta, mas ele será uma grande lacuna, né? E jamais será preenchida dentro do material, né? É o nosso querido André Matos, né? E não é hipocrisia dizer isso, que realmente é uma pessoa que ele é um diferencial, né? No metal brasileiro, quiçá no mundo, né? Que eu tentei por várias vezes, através de várias frentes, entrevistar André. Uma vez eu cheguei a esperar 3 horas e meia após ele dizer que ia ceder uma entrevista pra mim, mas aí quando acabou o show ele picou a mula na van e foi embora, e aí eu terminei desistindo. Nas minhas épocas de repórter de jornal, eu consegui entrevistar André, acho que umas 4 vezes e tal, e nasceu inclusive uma amizade, né? Às vezes quando ele vinha aqui ao Recife, né, a gente já saiu para tomar cerveja e tal, cara muito acessível, então é uma pena que você não tenha conseguido, porque eu tenho certeza que teria sido uma entrevista fantástica. O diferencial também que eu acho que é válido ressaltar no Matéria-Prima é que eu costumo dizer que é o seguinte, ele é feito uma série que você escolheu assistir, entendeu? Porque dentro da internet você sabe, né? Qualquer coisa que tenha mais de 2, 3 minutos, muitas vezes o pessoal já muda, esse imediatismo ninguém tem mais paciência. Então você tem entrevistas lá de 40 minutos, de 1 hora, mas aí se põe no meu lugar, você vai conversar com o Yamandu Costa da vida, né? Um Hermeto Pascoal, um Laudir Oliveira, que você não pode falar 10 minutos. Você provavelmente não vai ter outra chance. As próximas que eu estou tentando agendar, inclusive já liguei, já falei. Uma vai ser um pouco mais difícil porque ele não gosta de dar entrevista de jeito nenhum. Pode dizer quem é? Zé Ramalho. Olha que beleza. E o outro... Através de Robertinho, né? Através de Robertinho. Porque Robertinho já é praticamente de casa, né? É um hub. Robertinho é um hub. Robertinho é um querido, é um grande amigo. E outra coisa, eu acho que quase que eu terminava esquecendo de fazer aqui um agradecimento a um cara que na verdade serviu de trampolim para que eu pudesse pegar alguns nomes que eu provavelmente demoraria muito mais para conseguir, que foi Fred Andrade. Fred foi o cara que me deu os primeiros 10 números de celulares para infelicidade desses músicos. Fred Andrade, para quem não conhece, é um grande guitarrista, professor de música aqui do Recife, um cara super conceituado, super querido pela comunidade musical. E um abraço, Fred, grande abraço. Valeu, Fred. E assim, uma coisa muito interessante que eu acho que eu poderia acrescentar, que nesses quase 7 anos no Matéria-Prima, eu como não músico, tá? Eu tenho essa frustração, eu tenho lá 2 guitarras penduradas, uma vontade na cabeça, mas os dedos do velho estão endurecendo, qualquer dia não toco mais nem capunga. Quanto mais guitarra. Né? Então assim, uma coisa que eu aprendi nesses 7 anos do Matéria, né, é que na verdade não importa a nomenclatura ou o peso que o músico tenha. No fundo, não só mais do que dinheiro, que é muito importante, né? O profissional músico deveria sim ser valorizado,
Afinal de contas, a música salva vidas. Eu sou a prova viva disso. É que eles têm, no fundo, essa necessidade, como todo ser humano, do seu respeito, da sua admiração. Yuri aqui é um músico, né? Quantas vezes eu acompanhei Yuri no estúdio com as bandas que ele já integrava, a dedicação de você tocar de noite, enquanto vocês estão dormindo, os caras estão lá queimando o dedo, você tá entendendo? E gastando dinheiro com equipamento. Pois é, com ensaio, com tudo. Então assim, eu acho que o mais importante do Matéria On Air, no meu caso especificamente, foi ver os bastidores não como apenas uma oportunidade de tirar uma selfie, né, com alguém que você admira, mas para você ver o quanto é trabalhoso apresentar aquilo que eles mostram lá na frente do palco para vocês, para muitas vezes vocês não irem para o show, né? Para muitas vezes reclamar que o ingresso de R$10 tá caro. Eu costumo dizer que um show é como se fosse um casamento, todo mundo quer ir, mas todo mundo sai reclamando, né? Então assim, é mais ou menos isso. E as histórias, sabe? As histórias que eu já escutei e coisas que eu vi nos bastidores. Então assim, músico que ele tá lá tocando e ele sai de repente e tá passando mal, tá com febre, né? Eu acho que esse lado lúdico, né? Então conta aí, de todo mundo, de mais conhecido, menos conhecido, teve quais histórias que te chamaram a atenção de todas as entrevistas que já falou do Bira, né? Que ele chorou, que um cara que é conhecido por rir, de repente ele chorou, né? Todas essas conversas aí, quais foram as que te chamaram a atenção de interessante? Olha, eu vou sair catando... Vai puxando pela memória. Traços, vamos dizer assim, vamos fazer um fuxico, sabe? Vocês sabem o que é o fuxico, aquele de coxa de retalho, né? Que chama de fuxico, então eu vou fazer um fuxico que vai levar um todo. Eu tive uma entrevista com um guitarrista muito conhecido, muito querido, que esse guitarrista, enquanto ele conversava comigo, ele bebia. Não sei se era capunga, mas ele bebia. E aí, em determinado momento da entrevista, ele falou de determinado partido político, muito incisivamente. E aí, quando eu lancei essa entrevista, acho que talvez foi a entrevista que mais eu tive uma audiência, assim. E quando foi 15 dias depois, ele me ligou pedindo para que essa entrevista fosse tirada do ar e que eu cortasse justamente esse trecho que ele falou, porque ele estava perdendo trabalho por causa disso. Então assim, pra você ver a polarização no Brasil, a que nível tá, né? Você não tem mais liberdade de expressão de jeito nenhum. Isso aí é uma coisa que eu nunca mais esqueci. A entrevista com o Regis Tadeu, né? Quem conhece o Regis Tadeu, ele jornalista, baterista, agora tá com o canal também do Regis. Um abraço, Regis. Você entrevistou o Gastão também, né? Gastão Moreira agora. Foi uma entrevista que eu gostei muito, é um cara muito divertido. Regis, por incrível que pareça, também teve. E a do Regis me marcou não por ele, mas no dia da entrevista do Regis, o meu filho teve uma complicação e foi parar na UTI. E enquanto eu estava entrevistando ele, eu estava segurando as lágrimas e tentando acabar a entrevista o mais rápido possível, porque eu tinha que voar para lá, porque ele estava tendo uma convulsão. Então assim, é uma coisa que eu não consigo esquecer. A forma, eu tenho 5 entrevistas com o Robertinho de Recife, então a forma como o Robertinho de Recife ele se entrega, né? Para quem não sabe, no fundo o Robertinho ama Pernambuco, mas em compensação ele tem, eu acho, uma mágoa, eu tenho certeza, ele tem uma mágoa muito grande, porque a prata da casa teve que fazer sucesso fora, reconhecido internacionalmente inclusive, e não em Pernambuco, entendeu? Então, mediante essa realidade, eu fico imaginando quantas pratas da casa a gente tem e que não são valorizadas. A gente tem, eu tenho acesso ao pessoal da Project 46, uma banda que eu... Bicho, só um adendo, né? Robertinho, ele é um monstro, né? É um monstro elogiado por Steve Vai, inclusive. Pois
antes de tu falar do Project 46, né? Quem é Robertinho de Recife? Né? Ele era um cara que faz a base da música nacional brasileira, da MPB, há muitos anos, produziu um bocado de gente, né? E ele se queixa disso, né? Robertinho produz Zé Ramalho, tocou com Fagner, Xuxa deve grande parte do sucesso a ele, não é só a Marrom, mas é a Robertinho. Então assim, é um cara que é um gênio. Robertinho simplesmente é um gênio. E uma das entrevistas dele, inclusive para quem não sabe, tiver curiosidade de ver, ele comenta de um infarto que ele teve e que ele foi praticamente dado assim, ó, tá morto, não tem o que fazer. A pressão do cara tava assim, já indo embora. E aí ele escapou dessa, obviamente, né? Tá vivo aí, né, Robertinho? E aí ele disse que o que veio na mente dele foi voltar justamente a criar o Metal Mania. Metal Mania. Que é uma das primeiras, se não talvez a primeira banda de metal do Brasil, que veio aqui pro Abril Pro Cantando em português, viu? Cantando em português. Cantando em português. Chuba Project 46. Sim, mas tu ia falar do Project 46, né? Pois é, então assim, a Project 46 são os caras que terminaram se tornando amigos, assim, a gente conversa muitas vezes pelo WhatsApp, enfim, principalmente com o Caio. E cara, é impressionante como sem precisar usar da boa vizinhança, não só eles, mas várias bandas, elas comentam sempre dessa pluralidade musical de Pernambuco e de como o próprio Sepultura e o Slipknot, que bebeu na fonte de Sepultura, que bebeu na fonte daqui, fala que Recife é uma vertente de mudança de cultura impressionante. Que é o que eu queria puxar pra vocês. Por exemplo, quem curte muito rock, eu amo metal. Eu amo metal, meu Deus, agora mais do que tudo. Mas assim, eu acho que a galera do metal, ela tem que abrir um pouco a mente dela. Cara, tu tocou num ponto. Termine seu raciocínio. Vou pegar uma capunga. Pega uma capunga aí. Você tocou num ponto que é uma coisa que eu costumo dizer muito. Mas termine seu raciocínio. Eu acho que a galera do metal, ela tem que abrir a mente dela para que aquele som que ele curte é justamente essa coxa de retalhos que eu tava falando. Sim. Entendeu? Eles vão bebendo de várias fontes. Para quem curte, por exemplo, o trabalho do Kiko Loureiro, né? Kiko Loureiro admira Robertinho do Recife. Kiko Loureiro admira Egberto Gismonti, sim. Admira Yamandu Corte, Hermeto Pascoal, entendeu? Então assim, muito da versatilidade de Kiko, né? Vem dele abrir essa mente para escutar várias coisas. Eu acho que a gente não pode fechar só para uma coisa. E o pior, eu acho que a galera do metal que reclama tanto de que o rock morreu, o metal morreu, mas é por culpa de vocês mesmos. Porque vocês estão quase virando time de futebol. Tem pessoal que só gosta do Angra, não gosta do Sepultura sem o antigo vocalista, é contra Derek. Temos um vídeo sobre isso. Temos um vídeo sobre isso. Só gosta de Derek. Então assim, vocês vão filtrando de uma maneira uma coisa que eu gosto de dizer é que o próprio público do metal atrapalha o metal. Porque em vez de abraçar o metal como um estilo, né, que isso tem várias vertentes, tem, né, o power, o melódico, o death, o black, o tradicional, não sei o que, o prog. Não, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, não sei o que, eu boicoto isso, Porra, mas não era isso que eu queria falar não. Você tocou num ponto que é uma coisa que eu costumo dizer muito. Uma vez eu estava conversando com um cara que ele é um grande vocalista de uma grande banda daqui, eu não vou dizer quem é por motivos óbvios. Não, mas a questão foi justamente a seguinte, eu disse, bicho, tu tá em Recife, a gente tá em 2019, mas isso foi 2012 mais ou menos. Eu disse, cara, tu tá em Recife em 2012. Tu quer fazer o mesmo som que o Halloween fazia na Alemanha em 86, 88, né? Tipo, cara, a gente tem tanta coisa aqui, a gente tem tanta riqueza, né? Por que tu não incorpora isso? Aí vem o Angra, faz um Holy Land e bota batuque, bota não sei quem, faz um negócio do caralho. Vem o Sepultura,
Fez o Roots. Fez o Roots. Agora e mesmo... teve o que os AD antes. Não, e agora mesmo com o último disco lá, Phantom Self, Machine Messiah. Machine Messiah, com Maracatu. Então, tipo, por que as bandas daqui não exploram isso? Sabe? Por que as bandas daqui não exploram? Tem que fazer o mesmo som que a galera faz na Europa. Tem que fazer o mesmo som que a galera faz na Finlândia. Tá entendendo? Nos Estados Unidos, na Bay Area. Um negócio datado, que fizeram 30 anos atrás. O Terra Prima, sabe? Mexeu um pouco com isso, botou uma bateria de frevo ali numa música, mas uma coisa pontual, discreta, né? Você falou em frevo. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu brincava carnaval, ia pra Olinda e tal, eu tinha uma ideia que, bom, hoje até já tem em outros estados e tal, eu tinha uma ideia de fazer um bloco carnavalesco. Um bloco carnavalesco. Com músicas de metal. Vocês já perceberam que Mr. Crowley dá um puta frevo? Dá um frevo do caralho. Vamos fazer. Somewhere in Time, do Iron Maiden, é outro frevo do cacete. Porra, bicho, sabe? Incorpora isso. Eu falo isso muito para as bandas daqui. Incorpora isso. Pega os elementos da cultura da gente que estão aqui em cada esquina. Macho Formiga faz isso no carnaval. Isso. Faz uma festa com frevo baseado em rock and roll, mas no carnaval. Isso. Só no carnaval. Mas bom, isso foi só um grande parêntese. Para falar dessa história que Gilberto citou aí, das bandas não investirem na cultura que a gente tem aqui, né? Aproveitando o gancho de Yuri sobre Mr. Crowley, para quem não sabe, Robertinho e Zé Ramalho estão lançando um projeto, né? Sendo que eles estão lançando uma música aos poucos, né? E aí tem a Senhor Ozzy, né? Bem lembrado, que é justamente essa característica dos dois em cima da música. E um fato interessante, né? Porque ele disse que foi muito difícil conseguir autorização para poder usar essa música, porque ele precisou da autorização do próprio Ozzy, Foi de Sharon. Dos integrantes que já tinham falecido, que a briga em cima dessa música é grande. Ozzy não manda em nada, não. Quem manda é Sharon. Quem manda é Sharon desde os anos 80, quem manda é Sharon. Pois é. O papo tá bom, o papo tá massa, mas para o vídeo não ficar grande demais, a gente vai caminhando pro fim. Gilberto, quem quiser ajudar o Matéria-Prima, quem quiser te ajudar, quem quiser trazer conteúdo para o canal, como é que faz, como é que entra em contato, conta aí. Tranquilo. Bem, o Matéria-Prima ele não tem nenhum tipo de interesse comercial, então a gente não monetiza canal, nem vende chaveiro, camisa, não sei o que. Então assim, foi uma escolha pessoal que eu quis fazer, porque na verdade eu sou de uma outra área, eu não sou músico, né? Então assim, eu não queria me prender na verdade a patrocinadores. Mas durante esse processo no Matéria-Prima, pessoas que acompanhavam o projeto me foram de grande ajuda, valia, sensibilidade, né? Então teve um caso uma vez muito interessante, um cara lá de São Paulo chamado Misael, que hoje em dia a gente se tornou grandes amigos, acompanhava o Matéria-Prima e aí ele conhecia a Baratos Afins, que na Galeria do Rock talvez tenha sido a primeira, uma das primeiras, que tem entrevista lá com ele também, de rock. E aí foi o que o cara fez, o cara se deslocou da casa dele, foi até lá com o notebook, ligou pra mim, me colocou na frente do dono da Baratos Afins e a gente gravou uma entrevista. Ele ia fazer a mesma coisa com o Serguei, mas infelizmente o Serguei veio a falecer. Então assim, é só você criar links. Você conhece algum bom músico, alguém que leva o seu trabalho a sério, vamos se unir, vamos correr atrás, manda um e-mail. Yuri vai deixar a descrição aí do e-mail para vocês podem mandar. Tá tudo aqui na descrição, o e-mail, os links, tá tudo aqui, procura aqui. Aqui embaixo e faz esse link aí que eu agendo com o maior prazer pra gente fazer essa música que a gente tanto gosta e que salva vidas, cresça, cara, porque
eu acho que a gente não é vergonha nenhuma de dizer que assim como a gente precisa da música, a música precisa de nós. Tá bom? Gilberto, valeu, meu irmão. Bate-papo do caralho. Pois é, valeu. Grande prazer receber Gilberto. Matéria-prima continue a crescer, continue a receber convidados fodas, né? Gente que está crescendo, gente que já está aí na cena. Isso. Né? E toda a sorte do mundo para você. Um grande abraço. Espero que você tenha visto essa entrevista até o final, porque foi uma das entrevistas mais legais que a gente fez, não foi não? E é isso. Deixa o like, assine o canal, ative as notificações, siga Gilberto, acesse o Matéria-Prima, viu? Ajude, vamos fazer o rock, a música, o metal cada vez melhor. Vamos segurar a chama do metal acesa e do rock and roll, e do rock and roll, e da música. Só não tem universitário nem funk, né? Nem do forró, nem do sertanejo universitário, não. Pois Forró é. pode ser assim, sertanejo universitário não. Um abraço, até a próxima.